Olá, meu nome é Camila, trabalho na agência MKS e eu ajudo empresas a estruturarem o seu departamento comercial. Começar uma prospecção outbound não é uma tarefa fácil, e pensando nisso, eu desenvolvi uma série de vídeos que têm o intuito de auxiliar empresas a começarem o seu processo de prospecção outbound. E hoje nós vamos continuar falando sobre já colocar a prospecção em prática, né? No vídeo anterior nós falamos sobre campanhas de cold mail, e aqui nós vamos falar sobre outros pontos de contato, como cold call e social selling. Falando sobre prospecção outbound, né? Agora que a gente já sabe como iniciar uma campanha de cold mail, a gente precisa ter muito bem definido quais são os próximos passos, né? Quais são os contatos quais são os meios de contato que a gente vai utilizar e quanto tempo que a gente precisa levar para contactar novamente aquele prospect, né? E para isso que a gente utiliza o fluxo de cadência. O fluxo de cadência dentro de uma prospecção fria é o que vai ajudar a gente a saber o timing, né, para contactar aquele prospect para ter sucesso na nossa campanha. Então, se a gente demorar muito, a gente pode deixar ele ainda mais frio do que ele já é. E se a gente acaba sendo muito ansioso e contactando ele muito rápido, a gente pode estressar aquele prospect e, consequentemente, perder de vez a probabilidade de venda, né, para ele. E aqui a gente tem um exemplo, claro, né, do que é um fluxo de cadência. Então, um fluxo de cadência basicamente é definir quais são os meios de contato, né, que aquele prospect a gente conseguiu daquele prospect e o nosso ticket médio. A gente utiliza isso para definir o fluxo de cadência ideal. Então, quanto menor o ticket médio, menor vai ser a duração do fluxo. Então, esse é um exemplo de uma cadência onde a gente tem o telefone comercial, o e-mail e o LinkedIn do prospect com um ticket médio de R$6.000. Então, essa cadência ela dura 16 dias, onde a gente realiza uma pesquisa de ativação no primeiro dia e um cold mail, além de adicionar ele no LinkedIn com uma nota personalizada, tá? No dia 4, então a gente vê que passaram-se 3 dias desde o primeiro contato. A gente vai fazer uma cold call pela manhã e uma cold call pela tarde, caso a gente não tenha sucesso nessa cold call pela manhã. No dia 7, passam-se mais 3 dias, né? A gente faz uma cold call à tarde. Se a gente não tiver sucesso, ou dependendo do que a gente conversou nessa cold call, a gente envia uma mensagem no LinkedIn, tá? E no dia 10, da prospecção, né? A gente envia um novo cold mail pela manhã, e ainda pela manhã a gente realiza uma cold call, isso mais para o final da manhã, né? A gente envia o cold mail bem cedo e passado 1 hora mais ou menos a gente realiza uma cold call para esse prospect. No dia 13, uma cold call pela tarde e ao final do dia uma mensagem no LinkedIn, ou dependendo do que foi conversado logo após encerrar essa tentativa de contato de cold call, né? E por último, a gente faz uma cold call, né, pela manhã, não tendo sucesso, a gente envia o cold mail de encerramento. Então, cada tentativa de contato é uma chance da gente converter esse prospect lead, né? Então, por isso, a gente precisa personalizar todos os scripts. Com isso, a gente vai conseguir aumentar a chance de conexão. E como que a gente consegue criar um fluxo de cadência, né? Hoje no mercado existem já cadências já prontas, né? Que vai depender muito do seu ticket médio, da complexibilidade daquela venda, né? Então, por exemplo, o blog da MeTime, ele já disponibiliza para a gente cadências prontas, né? Então, isso faz com que a gente não tenha que pensar em como estruturar uma cadência. A gente já consegue utilizar uma pronta do MeTime, por exemplo. Mas existem outros blogs também que fornecem esse tipo de informação para a gente. Mas a gente também consegue criar um fluxo próprio, né? Então, para isso, eu separei 3 dicas aqui. Vou citar algumas, mas eu também vou disponibilizar esse PowerPoint para que vocês possam estudar melhor essas dicas. Então, a gente precisa alternar os e-mails entre ligações e interação via rede social, né? Que no caso é social selling. A gente precisa avaliar o mercado em que a gente está inserido e tentar
utilizar as informações para personalizar o nosso discurso de e-mail e de cold call e de social selling. E aí, com isso, a gente consegue ter chances de atrair a atenção do nosso lead. A gente precisa saber quais são os meios de contato que a gente vai utilizar. Então, se a gente só tem e-mail, a gente vai criar uma cadência só de e-mail. Se a gente tem e-mail e telefone, a gente cria uma cadência utilizando e-mail e telefone. Se a gente tem um WhatsApp, uma rede social, a gente também vai utilizar esses meios. Então, a nossa cadência também vai depender do nosso ticket médio, né? Então, tickets menores, o fluxo seria mais curto, tickets maiores, os tickets são mais longos, né? E cadências que são por telefonemas, elas são mais agressivas, enquanto por e-mail elas são mais passivas. Então, o ideal é que a gente equilibre essas duas. Falando sobre cold call. Então, antes da gente iniciar a prospecção, a gente precisa ter um script. Então, para isso é legal simular uma ligação, tá? Com alguém do seu time, para tendo todas as etapas da ligação. Então, a apresentação, uma investigação, uma qualificação, a gente precisa passar por todas essas etapas para ter um script bem definido. Então, a Laura deixa um exemplo de como fazer esse script. E no social selling é a mesma coisa. No caso do LinkedIn, a gente não consegue automatizar esse processo sem utilizar alguma ferramenta própria para isso. Hoje no mercado existem ferramentas próprias para isso. Mas a gente pode criar um doc com um script do LinkedIn. E no caso do WhatsApp, ele já disponibiliza isso na própria ferramenta e eu deixei um link para ajudar vocês a configurarem. O legal da gente ter esses scripts é automatizar o nosso processo de prospecção. Então, se a gente já tem scripts prontos, a gente não precisa pensar no que a gente vai escrever para aquele lead, a gente só precisa personalizar. E agora, para colocar a mão na massa, né? A gente já sabe como criar esses scripts, a gente já sabe o que a gente precisa para começar uma campanha. Então, vamos começar uma campanha de prospecção outbound. E qualquer dúvida, eu estou à disposição para auxiliar vocês nesse processo. Deixei aqui também alguns termos que foram utilizados ao longo desses vídeos, né? Que caso não saiba o que é cada uma dessas coisas, como por exemplo, prospect, lead, cadência, pesquisa de ativação, deixei aqui algumas informações sobre o que é cada um desses itens. E qualquer dúvida, eu sigo à disposição.